Vamos orar para nós começarmos? O senhor pode, por favor, orar, pastor? Amém. Nosso Deus, Pai, nosso amado Pai, tu és todo-poderoso, nos colocamos perante a Tua presença nesta manhã, Senhor, para Te agradecer, ó Deus, pelo dia, pela vida, pelo Teu grande cuidado, Senhor, e amor sobre as nossas vidas. Senhor, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos a Ti, Senhor, a Tua bênção, Senhor, sobre esse estudo, que o Senhor esclareça os nossos corações, que o Senhor abra os nossos entendimentos para receber, ó Pai, a Tua palavra, o Teu ensino, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor nos abençoe nesse dia, Pai. Usa a vida do irmão João, Pai, para nos ajudar, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Trabalha no nosso coração e na nossa mente para aprender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, então a nossa proposta é estudar a Teologia Sistemática 1. Teologia Sistemática 1 é composta da doutrina do Pai, que é teontologia, nós já estudamos, da doutrina do Filho, que é Cristologia, a doutrina de Cristo, que nós estamos estudando. E depois nós vamos estudar pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Dentro da Cristologia, nós estamos procurando entender a doutrina do Logos. De onde se originou esse termo usado pelo apóstolo João e tão importante na teologia? Que ele abre o seu evangelho dizendo: no princípio era o Logos, no princípio era o Verbo. De onde vem esse termo? É o que nós estamos estudando. Então nós vamos falar primeiramente sobre o Logos no Novo Testamento, nos escritos de João. Então o vocábulo, a palavra Logos, nos escritos de João, é usada num sentido quase técnico como título de Cristo. Cristo é o Logos, é como se fosse um título, igual um título de pastor. Pastor Rony é pastor. Cristo é o Logos, como se fosse um título de bispo, bispo José, bispo João. Então Logos é tido quase que como um título para Jesus nos escritos de João. Ainda que no Evangelho esse título seja empregado somente no prólogo. Só no prólogo. O que é o prólogo? O prólogo é o capítulo 1. Então esse título, essa palavra, Logos, ela é aplicada a Cristo, ela é empregada a Cristo somente no prólogo. Lê para nós, por favor, pastor Rony. Nós estamos naquele esquema que eu combinei com os irmãos. O pastor Rony lê e os irmãos acompanham as nossas Bíblias para a leitura ser sempre numa versão só. Lê para nós, pastor Rony. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha, no princípio era o Verbo, no princípio era o Logos, no grego aí está Logos, no princípio era o Logos. Mas o que é o Logos? É isso que nós estamos buscando entender nessa nossa aula. Leia o versículo 14 do mesmo capítulo. Versículo 14 do capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O que está acontecendo é que na cultura grega, na filosofia grega, como eu já disse algumas vezes, o Logos era considerado o princípio que dava vida e organizava tudo. Como a vida é Cristo, e todo o universo está organizado nele, tanto segundo João quanto segundo Paulo, Cristo é a vida e toda a vida está organizada nele. Então foi tomado essa palavra que os gregos usavam para o princípio e aplicada
a Cristo. Não pode dizer no princípio era o Logos, está dizendo no princípio era Cristo. Ele já existia desde o princípio. Só que esse princípio aqui não é aquele princípio de Gênesis. Porque em Gênesis, no princípio criou Deus. Ali é o princípio do universo, não é a eternidade. Ali é quando começa o tempo humano. Porque quando se fala de tempo, tem o Kairos, que é o tempo de Deus, e tem o Cronos, que é o tipo do homem, o tempo do homem. Em Gênesis está falando do início do Cronos, o início do tempo do homem, que dá origem à palavra cronologia. E quando se começa a contar os anos, embora não se saiba exatamente quantos anos se passaram de Adão até o dilúvio, não dá para saber exatamente. Alguns calculam 1000 anos, né? Mas não dá para saber exatamente. Mas ainda assim o tempo já começa a ser contado a partir dali. E o tempo de João, o princípio de João é o eterno princípio. Ou seja, Jesus existia, o Logos existia, no princípio era o Logos, antes da vida humana passar a existir. Antes do universo passar a existir. Antes de tudo, ele já existia. Antes de começar a contar os 6 dias da criação. Então não pode confundir o princípio de Gênesis capítulo 1 com o princípio de João capítulo 1. O de Gênesis capítulo 1 é o do homem, é o Cronos. E o de João capítulo 1 é o de Deus, é a eternidade. Então ele existia desde a eternidade, com Deus. Ele estava com Deus e ele era Deus, desde a eternidade. Quando chega no versículo 14, ele se faz carne, ele entra na história humana. Repete o versículo 14 para nós, por favor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando ele nasce, ele começa a fazer parte da história dos homens. Ele já existia na história de Deus e como Deus, mas no seu nascimento ele passa a fazer parte da história dos homens. Então João faz uso também em uma de suas cartas do termo Logos. Lê para nós, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1 da carta de João. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Eu devo confessar para os irmãos que essa é uma das partes das Escrituras que eu mais gosto, pela profundidade que está envolvida aí. O senhor pode reler para nós, por favor? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Olha que coisa, ele fala do eterno princípio, o que era desde o princípio, o que era desde a eternidade. Repete para mim, vem comigo, por favor. O que era desde o princípio. Esse princípio aí é desde a eternidade. Ele está repetindo na carta o que ele fala no Evangelho. O que era desde o princípio. O que ouvimos. O que ouvimos, ou seja, agora ele entrou. O que ouvimos ou o que vimos? O que ouvimos. Ouvimos, o verbo ouvir. Ele entra agora na história da humanidade. Ele começa a ser captado pelos sentidos humanos. Nós temos 5 sentidos, não é isso? E ele começa a ser captado pelos sentidos humanos, porque ele entra na história da humanidade. O que ouvimos? Porque vimos com os nossos olhos. Vimos com os nossos olhos, temos certeza, não foi outra pessoa
que viu com o olho dela e falou para nós. E aí tinha que ser João, porque João era o mais íntimo, era o que reclinava a cabeça sobre o ombro de Jesus. Ele está falando do nós, era um costume da época, né? Escrever em segunda pessoa. Ele está falando nós, mas ele tem plena consciência de que ele é o homem mais indicado, porque era o que reclinava a cabeça no peito de Jesus. O que consegue, por favor? O que temos contemplado. O que temos contemplado, mais do que ver. Nós tivemos tempo de contemplar, que é mais do que ver, dá mais atenção. Continua. E as nossas mãos tocaram da palavra da vida. E as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então, além da profundidade teológica disso, que está falando que Jesus estava na eternidade e entrou na história dos homens, tem a profundidade histórica. Por que ele faz questão de dizer que ele ouviu, viu, contemplou e tocou? Porque corria, na época em que a carta foi escrita, uma teoria de que, como Jesus é 100% bom, é um pensamento filosófico grego e do gnosticismo, eles diziam assim: Jesus é plenamente bom e a carne é plenamente má, a matéria é plenamente má. Então ele não pode ter se feito carne, ele não se fez carne. O que viram foi um tipo de uma ilusão de ótica, sabe? Uma ilusão coletiva, isso. Graças a Deus lembrei a palavra, uma ilusão coletiva. Todo aquele povo que conviveu com Jesus teve uma ilusão coletiva. Por causa do messianismo da época. Olha quem está ali, ó. Ela acalmou o menino. Chega mais, uma coisinha linda. Então, o que se diz, gente, isso é muito importante para a gente entender, para não fazer a aplicação errada Deixa eu chegar para cá, para ficar um pouco de lado, que parece que eu estou de costa para as irmãs. Ficando assim. Melhorou? Então, é importante nós entendermos também essa questão histórica, do momento filosófico, do momento cultural, para a gente não fazer o uso errado dessa primeira carta de João. Porque o que acontece? Quando o Evangelho chega em Éfeso, porque essa carta ela é escrita de Éfeso, João era tipo um bispo, um pastor geral daquela região das 7 cartas do Apocalipse. A influência apostólica de João era muito forte ali, porque ele vivia em Éfeso, vivia na região e era o último apóstolo vivo. Então era muito forte a influência dele ali. E ele é colocado ali pelo Espírito Santo para combater essa ideia gnóstica de que Jesus não encarnou. O que eles ensinavam era o seguinte: olha, como estava todo mundo esperando o Messias, o povo naquele sofrimento e tal, surge essa aparição coletiva, essa ilusão coletiva de que havia um Messias que estava habitando entre o povo. Na verdade, o que eles estavam vendo era uma aparição, porque sendo ele Espírito, sendo ele Deus totalmente bom, ele não poderia ter contato com a matéria. O que eles viram foi uma aparição. Existia uma outra corrente que ensinava quase a mesma coisa de uma maneira um tanto diferente. Ensinava o seguinte: Jesus era um homem comum e entrou nele um espírito chamado Cristo
E ele trabalhou aqueles 3 anos e meio, pregando o Evangelho. Quando foi para ele morrer na cruz, o Espírito Cristo foi embora e largou o homem Jesus sozinho para morrer na cruz. Eram as duas linhas de pensamento que tentavam colocar na cabeça do povo naquela igreja, naquela época, e queriam colocar isso dentro da igreja. Então João escreve essa carta para combater isso. Então não se deve, hoje, graças a Deus, com o povo estudando teologia, parou um pouco. Mas antigamente manifestava um demônio para se ter certeza que o demônio tinha ido embora. Você ficava aquela dúvida: será que ele não está na pessoa ainda fingindo que foi embora? Dizia para o demônio, confessa que Jesus veio em carne. Se ele não confessasse que Jesus vinha em carne, era o demônio, porque o demônio não confessa. Então ele ainda estava ali. Era uma crendice do povo. Uma crendice do povo. Porque não foi escrito para isso. Foi escrito para dizer que aquele que naquela época, a pessoa que naquela época não confessasse que Jesus veio em carne, não era de Deus. Não estava ensinando as coisas corretas, não estava vivendo o evangelho correto. Não para a gente transferir direto para hoje e perguntar para o endemoniado: Jesus vem em carne. Se ele falar que não, o demônio está lá. Não é para isso. Embora continue sendo assim. Não é para nós fazermos como um ritual, um teste. Mas ainda continua assim. Se alguém não confessa que Jesus veio em carne, nasceu de Maria, a Virgem, e habitou entre os homens em carne, essa doutrina e consequentemente essa pessoa não é de Deus. Mas existe isso, por incrível que pareça, existe. Eu estava andando pelas ruas de Suzano há uns 2, 3 anos atrás, e tínhamos com uns cartazes colados nos muros, convidando para um encontro diagnóstico de gente que pensa assim. Ou seja, ainda hoje, essa coisa tão antiga de 2000 anos atrás, na época do apóstolo João, ela ainda existe, com menos força, mas ainda existe. E aí João vem e diz: olha, nós ouvimos, nós vimos, nós contemplamos, nós tocamos. Ou seja, não era uma aparição coletiva, não era uma ilusão coletiva, não era um fantasma, era real. E ele era o verbo da vida. E o interessante é que quando ele diz verbo da vida, na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 1, existe 3 palavras gregas para vida. Nós já conversamos algumas vezes sobre isso. Existe a palavra bios, que é a vida biológica: comer, beber, dormir, andar, fazer aquilo que a nossa sobrevivência no sentido físico, biológico e até animal, essa palavra bios, que dá origem à palavra biologia. Tem essa palavra, tem bios, tem psique, que aí já inclui a vida, incluídas as emoções, os desejos, amor, ódio, tristeza, alegria, as questões psicológicas, as emoções, as questões da inteligência também, quando se fala da psique. Mas não é nem bios e nem psique a palavra grega aí. A palavra grega aí é zoen, é vida eterna, é vida no espírito. Ou seja, esse verbo da vida que foi visto, ouvido, tocado, é o que conduz à vida eterna, é o que traz a vida eterna. E nesse mesmo evangelho, no capítulo 10, versículo 10, quando diz que o ladrão não veio roubar, matar, que o ladrão veio roubar, matar e destruir, mas que eu, Cristo, vim para dar vida e vida com abundância, não cabe a teologia da prosperidade ali. Porque a vida que está falando ali é vida eterna, é zoen também a palavra para vida em abundância,
Ali vida da zoe, vida em abundância, vida em espírito. Ele veio trazer a vida eterna. E o interessante dessa vida eterna que ele veio trazer é que ela começa a partir do momento que a pessoa aceita Cristo como Salvador. Não tem que morrer para ter vida eterna. Isso é um pensamento errado. Porque vida eterna não é a mesma coisa que vida para sempre. Quando você ouve assim, rapidamente, parece que é. Quando você entra nos detalhes da doutrina que envolve esse ensinamento sobre a vida eterna, você descobre que vida eterna não é vida para sempre. Porque vida para sempre no inferno também vai ter. Vida para sempre no inferno também vai ter. Jesus disse que lá o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Nunca. Nunca. E não foi a senhora White que falou, não. E nem o Charles Taze Russell. Não foi eles, não. Porque para os adventistas do sétimo dia, para os testemunhos de Jeová, vai chegar uma hora que o inferno vai ser aniquilado. E Jesus não falou que o inferno vai ser aniquilado, não. Jesus falou que lá o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Me perdoe os adventistas do sétimo dia com a grande educação que eles têm, as receitas boas para a saúde e aquele coral maravilhoso. Mas de doutrina, a doutrina não dá, não passa pelo crivo das Escrituras. Jesus não disse que o inferno será aniquilado. Jesus disse que lá o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. O bicho nunca morre. Então, é mais do que vida para sempre, é qualidade de vida. No Apocalipse fala que o inferno não vai ser terminado, né? Ele vai ser lançado no lago de fogo, né? E arde com enxofre. Então ele não vai acabar, né? Não vai acabar. Não vai acabar. Assim como a alegria no céu não vai acabar, o sofrimento no inferno também não vai acabar. Então a eternidade, a vida eterna é qualidade de vida que começa quando a pessoa aceita Cristo. Quando a pessoa aceita Cristo, ela continua pertencendo a esse mundo, mas ela passa a ser tem um certo escritor que diz que o crente é um cidadão de dois mundos, porque ele é desse mundo, mas ele já é da vida eterna. Tanto já é da vida eterna que Paulo diz que a igreja já está entronizada no céu. Nós é que somos acanhados. Nós é que vivemos como se nós fôssemos cidadãos só daqui. Mas a Bíblia não diz que nós somos cidadãos só daqui. Se nós somos igreja, a Bíblia diz que nós já somos cidadãos também do céu. Já estamos assentados nos lugares celestiais. Então a doutrina do Logos, aí ela entra nessa questão de que o Logos nos deu vida, e não somente vida para sempre, mas qualidade de vida. E aí entra em várias questões no Evangelho de João, quando João diz que não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes no Pai, credes também em mim, eu vou para o Pai, e voltarei para levá-los para sempre comigo. Quando João diz também, eu vos dou a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como vou lá dar ao mundo, porque é uma paz que vem da qualidade de vida, da vida eterna, não é uma paz que vem das coisas daqui, uma paz conquistada pelo dinheiro, pelo poder. Não é essa paz que ele dá, é uma paz que vem dele, que vem da vida eterna. Então todas esses desdobramentos vêm dessa doutrina da vida eterna nos dada pelo Logos. Esse Logos, esse verbo da vida que João fala, tanto no Evangelho quanto na carta. Tudo bem com isso? Dá para entender isso direitinho? Que mesmo que nós vamos morrer, os que não ficarem para o arrebatamento vão morrer. Mas a nossa vida eterna, ela já começou aqui.
ela é qualidade de vida. O reino de Deus não é comida nem é bebida, mas é paz, alegria e gozo no Espírito Santo. De onde vem essa alegria? Da certeza de vida com abundância, que está no capítulo 10, versículo 10. Então tem que encaixar. O Evangelho, ele precisa ser encaixado direitinho, precisa ser entendido a partir do Novo Testamento, com bases no Antigo Testamento, mas a partir do Novo Testamento. E o Evangelho de João, a doutrina do Logos, é importantíssima para isso. Como que a gente pode estar assim, distinguindo essa questão do princípio, essa tradução? Porque quando vem do grego para as demais línguas, né? Por exemplo, para nós, vem lá só no princípio. É que o princípio no Evangelho de João é arque, é eterno princípio. Arque. E além de ser arque, que vem de arque, de princípio, de principal, pelo contexto você percebe que está falando de antes do relógio humano disparar. E quando João diz, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, na própria versão em português, você vem acompanhando, quando chega no versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Jesus nasceu para habitar entre os homens. Então, no grego se entende pela palavra arque e pelo contexto com que ele nasce no versículo 14. E lá em Gênesis se percebe, porque a palavra usada é começo mesmo, é Bereshit, é no princípio, que ele não vai corresponder, esse princípio, ao princípio de João capítulo 1, porque ali a Trindade já existe, a Trindade, é o princípio da criação, né? O princípio da criação, ali é coisa do homem, é o surgimento da vida na Terra, é a criação do planeta Terra, a criação do universo, do planeta Terra e o princípio da vida humana e animal. Então ali, a partir dali, o relógio está andando, o Cronos está andando. Em João não, João começa antes do Cronos começar a andar. Ele fala de antes do tempo começar a andar, ele fala de antes do homem existir, do universo existir, do arque, do princípio de Deus, antes dele existir. Fala que ele existia como Deus, sem ter um corpo físico, o verbo existia como Deus, no eterno princípio, e no versículo 14, ele nos dá conta, olha, agora o verbo está habitando entre os homens. Ele se fez carne. Essa etapa do plano de Deus chegou. Porque Deus não se surpreende. Deus sabia de tudo quanto ia acontecer. Inclusive da queda de Satanás e do homem. Tudo bem? Agora veja bem. Lê para nós Apocalipse 19, versículo 13. Apocalipse capítulo 19, versículo 13. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Palavra de Deus. Aí outra vez aparece o verbo, Logos, o Logos de Deus. Quem nasceu para habitar entre os homens, para anunciar a palavra de Deus, foi a palavra, foi Cristo, foi o Logos de Deus. Quem morreu na cruz foi Cristo. Quem volta para restaurar a ordem é Cristo, é o verbo de Deus. Então, continuando falando sobre João, que é importantíssimo, a teologia
teologia do Logos, nós vamos falar sobre um pouco da revelação de Deus, Deus se revelando em Jesus Cristo, na teologia de João, no pensamento de João, no que ele expressou, no que ele escreveu. A gente chama de teologia joanina, de João Joanina. Porém, antes de nós entrarmos, eu preciso ler com vocês um versículo em João também. Mas vamos lá. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 18. João, capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Olha que coisa. Jesus revelou Deus. Aí você me pergunta assim, mas Moisés pediu para ver Deus e viu. Moisés, ele era tão amigo de Deus, ele era tão amigo, ele se entendia tão bem com Deus, que Deus fez o seguinte: eu vou mostrar uma manifestação a esse homem para que ele fique satisfeito. E aí que Moisés falou: Senhor, eu quero ver o Senhor. Você quer me ver? Você quer me ver? Então tá. Está vendo essas duas pedras? Uma aqui, outra aqui, com este vão no meio? Entre atrás das duas pedras, Deus disse a Moisés, entre atrás das duas pedras e olhe pelo vão, pela fenda que tem entre elas. Eu vou passar diante de você e vou colocar a minha mão e você vai me ver só pelas costas, tá bom? E é só isso. Tá com cinto de segurança na fé aí? Coloca cinto de segurança na fé. E aí Moisés ficou escondido atrás daquelas duas pedras, por causa do poder da presença de Deus, para não desintegrar, igual quem tivesse recebido uma descarga de um raio poderosíssimo dessas armas que o pessoal está tentando desenvolver. Vamos fazer o seguinte: fica aí atrás, protegido dessa imensa intensidade. E Deus passou na frente de Moisés e colocou a mão. E Moisés viu Deus pelas costas. Aí agora é que precisa de colocar cinto de segurança na fé, porque Deus é Espírito. O Espírito, ele não tem um corpo físico igual ao nosso. Então, logo, Deus não tem mão. Por que Deus não tem mão? Porque se Deus tiver mão, Deus não é onipresente.